Revelada a incrível traição de Judá, o milagroso plano de Deus para redenção e transformação. No terceiro ano de Joaquim, em meio à terra de Canaã, entre as tribos da descendência de Jacó, um intrincado drama se desenrolava. Judá, o filho de Jacó, conhecido por sua força e liderança, lutava contra seu próprio coração. Os dias ensolarados pareciam carregar um peso sombrio, pois o reluzir do manto de José, seu irmão favorito, tolhia o ânimo de Judá. A rivalidade se intensificava em meio a ciúmes, e a sombra da traição começava a lançar seus tentáculos sobre sua alma. Durante um dia quente, enquanto pastoreavam os rebanhos, a insensatez de Judá se misturou à sua ganância. Ele lembrou dos sonhos de José, onde o irmão sonhava em reinos elevados, e essa visão fez seu coração palpitar de angústia. Tomado por um impulso impensado, ele sugeriu vender o irmão a mercadores ismaelitas, numa troca por prata. A decisão foi rápida e severa, e ao olharem para trás, o destino de José havia sido selado em trevas. Anos se passaram, e Judá, agora longe de sua casa, ao se olhar no espelho da vida, viu a pesada carga de sua traição. O lar em Canaã mergulhara em luto, com o pai Jacó consumido pela dor da perda de José. Judá, sem saber, começava a passar pelo crisol da transformação, enquanto a fome se espalhava pela terra, ensaiando os corações para uma mudança tão necessária quanto buscada. Quando a necessidade trouxe Judá e seus irmãos ao Egito em busca de alimentos, o inesperado aconteceu. Diante deles estava José, agora governador, disfarçado em sua glória. José os tratou com severidade, acendendo a chama do terror em seus corações. A identificação de seu irmão era um peso que não podiam suportar, mas foi então que a transformação de Judá começou a florescer. Quando a verdadeira identidade de José foi revelada, a vulnerabilidade tomou conta dos irmãos, e o que era um passado sombrio agora se tornava uma oportunidade de redenção. No entanto, Judá, revigorado pelo amor e pelo arrependimento profundo, sabia que não poderia permitir que Benjamim, filho da amada Raquel, partilhasse do mesmo destino que José. Diante de José, com um coração contrito e espírito destemido, Judá fez um ato de coragem sublime. Ele se ofereceu como escravo em favor de Benjamim. Levem-me a mim, disse Judá, mas deixem que o jovem retorne a nosso pai. Esse gesto de alto sacrifício ecoava não só no presente, mas ressoava na eternidade. O gesto não ficou sem resposta, pois José viu mais do que o traidor que antes fora, viu um homem transformado pela dor, pelo arrependimento e pela luta por redenção. Mas, enquanto a história de Judá se desenrolava, a pergunta ecoava: como um homem marcado pela traição poderia se erguer como um dos pilares de Israel? E o que o futuro reservaria para essa linhagem, que, por meio de suas falhas humanas, geraria a raiz de Davi, posteriormente, o Salvador? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A resposta a essas perguntas se destacava nas complexas tramas da providência divina. Judá, uma figura marcada pela traição, estava prestes a ser moldado num líder que traria esperança, mostrando que mesmo na escuridão do erro humano, a luz da redenção brilharia intensamente. A história de Judá revelaria não só a falibilidade do homem, mas a soberania de Deus, que transforma o que parece perdido em um testemunho glorioso de sua graça e amor. A narrativa continuava, e o futuro aguardava para se desenrolar nas bênçãos divinas que se aproximavam. O eco da coragem de Judá atravessou o palácio real do Egito, e a tensão pairava no ar como o prenúncio de uma tempestade. José, agora revelando sua verdadeira identidade, olhou nos olhos de seu irmão e sentiu a luta que se desenrolava dentro dele. A dor de um passado sombrio havia se convertido em um lampejo de esperança. Sou eu, José, irmão de vocês, disse o governador com voz firme mas com um tinge de compaixão.
O que vocês fizeram, Deus utilizou para um bem maior. Os irmãos, atônitos, recuaram, sem palavras. O temor e a culpa os dominavam, e as lembranças do passado envolviam suas almas como uma sombra. Todavia, José, ao perceber a angústia que pairava sobre eles, rompeu o silêncio. Não tenham medo, pois Deus me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Em sua mente, a promessa divina se desenhava. Não era apenas a salvação dos seus irmãos que estava em jogo, mas também a preservação da própria descendência de Jacó, a nação que seria chamada Israel, Judá, que antes fora um homem tomado pela traição e ganância, agora observava a cena com um coração transformado. As lágrimas brotaram dos seus olhos, e ao se lembrar de seu pai, Jacó, ele não pôde evitar a dor que se renovava. Meu senhor, não merecemos o seu perdão. Fui eu quem sugeriu que vendêssemos José, eu sou o culpado. Seu clamor ressoou, uma confissão que não só reverberou na sala como na eternidade. José, com um olhar de graça que só a misericórdia de Deus poderia proporcionar, respondeu: vocês não precisam se preocupar. Foi para salvar vidas que Deus me enviou antes de vocês, e agora, tragam meu pai para cá. Através de mim, ele poderia viver. Ele, em sua posição de poder, tinha a chave para restaurar não apenas a família, mas também a história redentora que se desenrolava sob a mão do Criador. Com a autorização de José, os irmãos partiram com a notícia que mudaria o destino de sua família, para trazer Jacó ao Egito, onde os anos de fome estavam começando a dar lugar à prosperidade. O trenzinho da providência divina estava em movimento, e em meio a essa trama, Judá começou a entender que sua trajetória não se encerrava na traição, mas na capacidade de se erguer novamente, sob a orientação de Deus. Enquanto Judá retornava a Canaã, a lembrança da sua traição a José ainda o perseguia. Como pude ser tão insensato, pensou consigo mesmo. Entretanto, uma chama de esperança começava a arder em seu coração. A transformação estava se concretizando, e Judá começou a perceber que o perdão de Deus poderia cobrir até as faltas mais obscuras. O caminho para o arrependimento genuíno se abria diante dele, mostrando que a restauração era possível. Ao se aproximarem da terra prometida, a majestade do plano redentor de Deus se tornaria mais aparente. Judá e seus irmãos estavam prestes a se reunir com Jacó, mas a verdadeira novidade se via no espírito de Judá nesta jornada. Ele se tornará um novo homem, cativado não mais pela traição, mas pela redenção. Não era apenas uma restauração de relacionamentos, mas um convite soberano para ser parte de um legado eterno. E assim, com cada passo para casa, Judá sentia que mais do que alimento e abrigo, ele estava sendo preparado para um papel fundamental no plano divino, cujo desfecho ainda era um mistério. O que mais Deus chamaria Judá a fazer? Como suas ações poderiam refletir a poderosa obra de redenção que estava sendo forjada através dele? Uma tensão de expectativa pairava, pois as promessas de Deus estão sempre entrelaçadas com os destinos dos homens. As bênçãos estavam a caminho, e a narrativa sagrada ainda estava longe de seu desfecho final, ressoando a pergunta: que grandioso propósito Deus tem para aqueles que se rendem? Quando Judá e seus irmãos se aproximaram de sua terra natal, os ventos da mudança sopraventavam nas vastas planícies de Canaã. A melodia de suas lutas e arrependimentos ecoava em seus corações enquanto atravessavam a poeira da estrada. Judá, imerso em pensamentos profundos, não conseguia afastar a imagem de José com um olhar de perdão. Ele conhecia bem a traição e o peso da culpa, mas agora sentia que estava em um novo caminho, iluminado pela luz da graça divina. Ao chegarem à casa de Jacó, o ambiente estava carregado de expectativa. A pouca conversa entre os irmãos se dissipava na atmosfera densa de lembranças e arrependimentos. Judá ouviu o sussurro de cada folha, como se a própria terra estivesse contando sua história de dor e redefinição. Como contar a nosso pai sobre a verdade que ocultamos por tanto tempo, ponderou ele. O desafio de restabelecer a confiança em Jacó tornará-se um fardo que pesava em seu coração. Finalmente, ao entrarem na tenda que outrora fora o lar de tanta alegria, seus olhares se cruzaram com o velho patriarca. Jacó, com o olhar cansado e marcado pelo sofrimento, percebeu a mudança nos semblantes de seus filhos. Por que estão assim? O que aconteceu? Perguntou, sua voz repleta de preocupação. Judá, endireitando a coluna e respirando fundo, tomou a dianteira.
A verdade precisava ser ditada, mesmo que as palavras fossem como espinhos. Pai, houve uma grande fome em toda a terra, e fomos a Egito. Lá encontramos nosso irmão, José, aquele que você pensava ter perdido. Ele é governador do Egito e nos mandou trazer você para viver conosco, disse Judá, cada palavra pesando nas balanças da revelação e do perdão. Jacó, com o coração em frangalhos de incredulidade, mal podia acreditar. A dor da perda e a alegria da esperança se entrelaçavam em sua alma. José vive? E ele ainda me quer? Perguntou, a emoção cortando sua voz. Neste momento, o mistério do coração humano se manifestava de maneira palpável, fazendo com que os medos fossem dissipados. Sim, pai, respondeu Judá com firmeza, já se sentindo um homem novo. Ele nos perdoou. Tudo o que aconteceu, ele disse que Deus usou para que a nossa família tivesse vida. A reverberação de suas palavras encheu a tenda como um sopro divino, tocando o espírito de Jacó, que começou a acreditar na possibilidade de um reencontro. Reuniões familiares e reconciliações nunca foram simples, mas, com cada lágrima derramada e cada palavra de perdão trocada, Judá viu em seu pai a grandeza da restauração, a beleza que emergia da dor. O velho patriarca começou a se alegrar, e a esperança renovada começou a florescer onde antes havia desespero. No entanto, em meio a essa alegria renovada, um sussurro etéreo permeava o ar. As questões de Judá ainda permaneciam sem resposta. O que Deus está verdadeiramente orquestrando aqui? Sentindo-se tomado por um desejo profundo de compreender o propósito divino, ele se sentou à noite, sob a luz das estrelas, e ali refletiu. O que mais está reservado para nós? Que papel desempenharemos no plano de Deus? Enquanto ele contemplava o vasto céu, uma voz interior murmurou verdades que ainda não eram reveladas. O eco da história de sua vida estava ligado a algo muito maior que ele mesmo. Com o coração ardendo de expectativa, Judá percebeu que seu novo papel poderia muito bem obrigar uma nova decisão. Teria ele o desejo de liderar sua família à fidelidade de Deus ou sucumbir à sua antiga natureza? E assim, o que viria a seguir não apenas mudaria o destino de Judá, mas de toda a nação de Israel. À noite estavam embutidos mistérios de redenção, enquanto a promessa divina começava a se desenrolar, um reconhecimento espontâneo que cada passo de fé ressoava com a vontade do Criador. Qual trama nova Deus estava prestes a revelar? Que caminhos de honra e vergonha se entrelaçariam nas próximas gerações? A pergunta pairava no ar, como a história da redenção de Judá se tornaria um sinal do imenso amor de Deus por seu povo. Enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre as planícies de Canaã, os olhos de Judá não conseguiam se desviar do céu. Seu espírito estava inquieto, e suas reflexões estavam carregadas de expectativas e medos. Caminhos de honra e vergonha, pensou ele, são feitos pelas escolhas que fazemos. E naquele momento, Judá entendeu que a história de sua família não era apenas sobre a sua dor, mas sobre um desígnio sublime que ultrapassava seus momentos de fraqueza. A noite avançou, e as estrelas como testemunhas silenciosas, embora Judá quisesse se manter firme na fé, as memórias da traição se agigantavam em sua mente. Ele sentia, em sua essência, que aquilo que fizera José não era apenas uma mancha em seu caráter, mas uma ferida que precisava de cura. O que ele e seus irmãos haviam feito ecoava como um relâmpago em uma tempestade. Que dor e desassossego causei, indagava-se. Na manhã seguinte, os irmãos se reuniram na tenda, e o clima estava pesado, impregnado com o peso do que havia sido revelado na noite anterior. Judá encarou cada um deles e viu não apenas seus rostos, mas suas mágoas e a necessidade coletiva de reconciliação. Precisamos vê-lo novamente, disse Judá com um impulso inato. José é nosso irmão e ele nos perdoou. Vamos até ele e ao pai. A determinação em sua voz fez com que eles se unissem em torno dele. Sim, devemos ir a José, disse um dos irmãos. Mas dentro de Judá, ainda havia um eco inquietante. E se ele não nos perdoar, pensou enquanto arrumavam seus pertences para a viagem. Com cada passo na estrada, a identidade de Judá se transformava à medida que ele mais se colocava diante de Deus. Ele estava se permitindo descobrir não apenas quem ele era, mas quem Deus o chamava para ser. Ao se aproximarem da fronteira do Egito, os sentimentos de medo e esperança se entrelaçavam como o fio de um tir.
O Deus que convertera sua traição em perdão agora o guiava por caminhos de reconciliação. Finalmente, avistaram o palácio onde José residia. O coração de Judá pulsou forte, ao mesmo tempo, um nó se formou em sua garganta. Ao entrarem na presença do governador, foram recebidos não apenas com autoridade, mas também com aquela mesma luz que havia brilhado em seu primeiro encontro. José começou Judá, e a sala se encheu de uma expectativa palpável. Viemos para confessar nossa traição, implorando por sua misericórdia. José olhou para ele, e em seus olhos havia uma mistura de dor e amor que falaram mais alto que palavras. E eu sou grato a Deus, pois ele permitiu que tudo isso acontecesse para que vocês e suas famílias pudessem viver, respondeu José com um tom de voz tão gentil que parecia um remédio para o coração ferido de Judá. A revelação de que Deus estava no controle e usando até os momentos mais obscuros para sua glória se fez presente. Naquele instante, Judá se lembrou das visões noturnas e das promessas divinas que o cercavam. O perdão de José era um claro sinal do amor de Deus por eles. Sentidos renovados, Judá e seus irmãos experimentaram uma transformação, uma verdadeira conversão de suas almas. Mas havia mais. Enquanto celebravam a união, o espírito de Judá ainda estava inquieto. Ele percebeu que o que Deus estava fazendo não se limitava a eles, mas havia algo mais profundo a ser revelado. Deus tem um plano maior para nós, e nossas histórias se entrelaçam com a redenção da humanidade, murmurou ele. O eco da promessa ressoou nas palavras de José, como se mais uma vez estivesse à beira de um novo capítulo, onde as nações se uniriam e as alianças seriam restauradas. Qual seria esse plano soberano que Deus reservava para a descendência de Judá? A resposta aguardava nas páginas do futuro, e a luta por compreensão se tornava cada vez mais intensa. O caminho da redenção estava apenas começando a se revelar, e Judá, agora mais do que nunca, desejava desbravar a vontade de Deus para seu povo. Que novos mistérios e promessas ainda estariam por vir? Assim que Judá e seus irmãos trocaram olhares de esperança e renovação, um silêncio sagrado envolveu a sala. A reconciliação parecia um milagre em si, mas na mente de Judá, as palavras não pronunciadas de Deus ainda ecoavam como um tambor distante, despertando um entendimento profundo. José, percebendo a agitação no coração de Judá, adiantou-se em um gesto que expressava não apenas realeza, mas acolhimento. Irmãos, trarei vocês à segurança e ao sustento. O erro que vocês cometeram não define o futuro que Deus tem para nós. Ao pronunciar essas palavras, a sala estava envolta em uma atmosfera de aliança, como se o próprio céu estivesse assistindo ao reencontro de uma família dividida. Enquanto José instruía seus servos a proporcionar aos irmãos o que fosse necessário, Judá sentiu um peso enorme sendo tirado de seus ombros. No entanto, uma outra preocupação germinava em seu espírito. O que será de nosso pai, Jacó? Ele questionou, sua voz quase um sussurro. Como compararemos essa revelação com a dor que causamos em seu coração? A expressão de José mudou, e uma sombra de tristeza cruzou sua face. Deus já havia planejado a salvação de nossa família muito antes de conhecermos o desespero. O sofrimento que enfrentamos é a forja de um propósito maior. Venham, vamos juntos a nosso Pai. A jornada de volta foi marcada não apenas pelo entusiasmo renovado, mas também pela reflexão. Judá contemplava os céus, buscando entendimento nas estrelas que uma vez expressaram seu tormento. O que Deus quis me ensinar através de minhas fraquezas? Como posso ser um instrumento de sua paz, se minha história é marcada por traição? Ponderava. E Deus, que sussurrou ao seu coração em meio à noite, parecia agora responder. As palavras de José afirmavam que cada lágrima derramada e cada erro cometido formavam um mosaico espetacular que apenas o Criador poderia desenhar. Judá começou a ver que suas experiências não eram apenas cicatrizes, mas marcas de vitória, prontas para serem usadas para a transformação. Ao chegar em Canaã, mesmo antes de cruzar a porta da tenda de Jacó, Judá sentiu uma onda avassaladora de temor e amor. Ele se lembrava do homem que, por saudade, havia chorado à noite, imaginando a perda de um filho. Agora, ele se preparava para trazer não apenas a boa nova, mas também a revelação do perdão. Pai, gritou Judá, a voz ressoando com um misto de dor e expectativa. A porta se abriu,
e Jacó emergiu, seu rosto iluminado pela luz do dia. Assim que os olhares se cruzaram, um momento suspendido no tempo tomou conta do ambiente. A primeira palavra que saiu da boca de Jacó foi um grito de alegria e lágrimas de alívio. Meus filhos! Vocês retornaram! Mas a alegria foi rapidamente eclipsada pelo medo. E José? Judá, então, sentiu a responsabilidade esmagadora das palavras que precisava pronunciar. Pai, José está vivo. Ele é o governador do Egito. Ele nos perdoou e nos trouxe de volta para casa. O abraço entre pai e filhos foi inigualável, mas Judá sabia que a verdadeira transformação ainda estava por vir. De cabeça erguida, ele falou: Pai, não envolva seu coração com tristeza. O que ocorreu foi parte do plano de Deus, que nos trouxe até aqui. Para nós e nossos descendentes. Mas antes que pudesse preparar Jacó para a realidade da bondade de Deus, um som distante ecoou pela tenda. A presença de Deus trouxe um novo aviso. Uma brisa suave soprava entre eles, como se as palavras divinas estivessem se aproximando, enquanto a terra tremia sob a revelação imensurável. José tem um propósito maior e você será parte dele, Judá. O Senhor se move para além do que imaginamos. No coração de Judá, o permear da esperança gerava novas perguntas. O que mais o Senhor revelou a José? Como nossas histórias se interligam no grande plano de redenção, assim como os justos são chamados a reconciliar suas tribos em bênção. E assim, enquanto uma nova alvorada surgia sobre Canaã, descobriu-se que as camadas da providência violavam as expectativas humanas, revelando um novo desígnio que, em sua essência, ecoava a promessa da aliança de Deus com os seus. A jornada de redenção apenas começava, e Judá, agora mais do que nunca, estava ansioso para descobrir os mistérios divinos que Deus ainda guardava. Mas a alegria do reencontro foi interrompida por uma sombria reflexão que se abateu sobre Judá. Na quietude que se seguiu ao frenesi da reunião familiar, a voz de Deus ressoou em sua mente: a necessidade de perdão é um indício do peso de trações passadas. Jacó, ainda abraçado aos filhos, parecia intuir o peso das palavras não ditas. E como vocês foram capazes de suportar tamanho sofrimento, meus filhos? Seu olhar penetrante buscava os olhos de cada um deles, como que tentando desvendar os mistérios em seus corações aflitos. Judá sentiu por um momento o ímpeto de recuar, de esconder as sombras que ainda o atormentavam. Mas a grandeza do amor que ele agora experimentava o encorajou a ousar. Pai, o que nos traz aqui é uma verdade que já não podemos encobrir. Nossa história está entrelaçada em desígnios que vão além de nós mesmos. Falo com fraqueza de coração, mas também de esperança. Foi através de nossas ações desprezíveis que José nos revelou, por fim, um plano magnífico do Senhor. As palavras escorriam de seus lábios, entrelaçadas com uma sinceridade que não podia ser silenciada. A expressão de Jacó endureceu momentaneamente. Vocês, meus filhos, fizeram o que tinham de fazer para se manterem, mas a dor que causaram foi como uma ferroada a cada dia que passava. O que me diz a respeito disso? José, agora consciente do toque sutil da ansiedade que envolvia a conversa, interveio. Pai, o que ocorreu teve sua parte no plano soberano de Deus. Vimos o que o Senhor pode fazer com um coração quebrantado e um espírito arrependido. Nossas provações não foram em vão. A revelação pairava no ar e, ao ouvir essas palavras, os corações dos irmãos pareceram se entrelaçar nas teias invisíveis do perdão. O ar estava espesso com a expectativa e a resistência das esperanças que renascem. Isso é verdade, José, exclamou Rúben, a voz embargada. Se não fosse por suas lágrimas de dor e nossa falta de fé, não teríamos se encontrado aqui hoje. O Senhor nos guardou e remodelou nossas vidas como o oleiro com o barro. Enquanto os filhos partilhavam suas vozes, algo dentro de Judá se acendia. Ele se lembrou do que disse em Betel anteriormente: o Senhor será nosso Deus. Gênesis 28, 21. As palavras do pai, então, ressoaram como um cântico coral, e ele viu em suas expressões a força da aliança que Deus fez com seus antepassados. Sim, pai. A lembrança de nossa traição é pesada, mas é em meio ao caos que a estrutura do nosso caráter se forma. E também, há promessas ainda a serem cumpridas.
A determinação falou mais alto em seu coração. Precisamos seguir em frente e entender os planos de Deus. Judá então olhou para o horizonte, como se as questões pendentes já estivessem florescendo no campo da revelação. O que Deus quer de nós agora? O que cada um de nós tem a oferecer enquanto navegamos por esta nova aliança? Nesse instante, uma nuvem rodeou o acampamento, e a emoção palpável fez com que todos dessem um passo à frente. Era a presença de Deus se manifestando de maneira poderosa. As realizações grandiosas precediam a iminência de novos começos. O Pai Celestial estava numa busca de se revelar em uma nova profundidade. E assim, a voz suave de Deus ecoou, como um vento que soprava em suas almas: Judá, a linha de descendência que virá de você será o cumprimento da promessa que fiz a Abraão. A libertação em meio ao testemunho das sombras é um chamado diário. Todos os presentes, aturdidos e maravilhados, sentiram a presença divina se fortalecer entre eles. A redentora promessa da aliança estava além do entendimento humano. Que novos desígnios aguardavam por eles? Qual seria o papel de Judá nesse plano extraordinário? Com os olhos voltados para a próxima revelação, esperavam ansiosos pelo que estava por vir. Prepare-se, Judá, disse Deus. Um novo capítulo se abrirá, e será através de sua linhagem que o mundo conhecerá a verdadeira redenção. As palavras de Deus ainda reverberavam no ar, como ecos intermináveis, carregando o peso da promessa e da expectativa. Judá, com o coração palpitante, sentiu a magnitude do que lhe fora revelado. A luz da manhã penetrava o acampamento, iluminando os rostos de seus irmãos, cujos olhares estavam fixos nele, aguardando uma palavra. Meus irmãos, começou Judá, sua voz firme, mas suave. O que significa essa nova linhagem para nós? Como podemos ser instrumentos na mão do Senhor? Sabemos que não somos dignos, mas a sua graça é suficiente para nós. Olhos se encontravam, e a tensão no ar era espessa com um misto de esperança e temor. O espírito de unidade começou a brotar entre eles, e à medida que Judá falava, ele sentiu uma certeza crescer dentro de si. A percepção de que suas vidas, antes marcadas pela traição e pelo sofrimento, agora poderiam se transformar em um testemunho da glória divina. Se realmente boa nova nos espera, continuou, então não podemos guardar essas verdades em nossos corações e silenciar as nossas vozes. É tempo de agir e de buscar saber o que o Senhor exigirá de nós. Nesse momento, a nuvem que envolvia o acampamento pareceu consolidar-se, e de dentro dela uma luz começou a brilhar, mais intensa do que o próprio sol. José, percebendo a manifestação da glória de Deus, puxou Judá para mais perto, como um filho se agarrando ao pai, sentindo a proteção e a soberania do Altíssimo. Judá a José disse com fervor: nunca devemos esquecer que as nossas feridas são caminhos que conduzem à cura, não apenas para nós, mas para muitos. Essa geração que estamos formando não deve se afastar de suas raízes. Precisamos contar nossa história de redenção e não apenas os atos que nos levaram ao egoísmo. Assim que as palavras de José se dispersaram no ar, como um perfume doce, a voz de Deus novamente ressoou na mente de Judá: por meio de sua linhagem, eu trarei luz aos gentios e para a salvação ao mundo. Você é escolhido para ser um farol, um testemunho vivo do meu amor. Judá caiu de joelhos, a verdadeira grandeza da missão que Deus tinha através dele, cruzando seu entendimento. Ali, entre lágrimas que se misturavam com o pó da terra, ele agradeceu ao Senhor pelo chamado e pelo perdão que não fez jus. A revelação de um plano tão vasto e profundamente entrelaçado gerou um desejo ardente de obediência e disposição. Senhor, implorou em sua oração silenciosa, transforma-me. Que minha vida, com todos os seus erros e fraquezas, se torne um canal para a sua obra. Que meus filhos e os filhos de meus filhos erguem-se como um testemunho da verdade. Os irmãos ao redor dele, tocados pela intensidade da entrega de Judá, se uniram em oração, tocando o céu com suas vozes em uníssono. Era um momento divino de conexão que indicava um novo começo, não apenas para a família, mas para toda a nação. Porém, enquanto suas orações se elevavam, um murmúrio ecoou a partir da distância. Algo obscuro parecia se aproximar, através do silêncio que se seguiu suas súplicas fervorosas. O ar estava carregado com uma tensão palpável, as sombras começaram a se mover, desenhando uma narrativa sombria e inesperada. O que é isso?
perguntou Rúben, os olhos arregalados, olhando para a escuridão que emergia do horizonte. A presença do mal parecia inquietar ainda mais o ambiente que antes era pura glória. Com isso, as visões de Judá retornaram a ele, e a conexão com o plano de redenção de Deus tornou-se um dilema verdadeiro. Seria possível que uma traição tão grande ainda estivesse à espreita entre eles, prestes a se revelar e testar a verdadeira transformação que Deus havia começado? Preparem-se, gritou Judá, um misto de coragem e temor atravessando sua voz. O caminho do Senhor é bom, mas desafios se aproximam. Precisamos estar prontos para enfrentar o que vem em nosso caminho. Assim, em meio à luz da manhã e ao crepitar das sombras, nasceu uma nova inquietação. O que mais o Senhor estava preparando para essa família escolhida? Qual seria a natureza dos testes que eles enfrentariam para ver se suas transformações eram genuínas? E assim, a intriga do plano divino se adensou, à medida que uma nova camada da história começava a ser revelada. Os desígnios de Deus não eram simples, mas profundos, intercalando redenção e provação em um propósito eterno. Enquanto os ecos da oração ainda ressoavam nas vozes dos irmãos, a escuridão que se aproximava tornava-se cada vez mais palpável. Uma ansiedade pairava no ar, e os olhos de Judá se estreitaram ao observar as sombras se aglomerando, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Ele se lembrou das palavras que o Senhor lhe revelara, e um ardor crescente se instigou em seu coração. Não temam, exclamou Judá, sua voz ressoando com determinação. O Deus de nossos pais está conosco, e Ele não nos abandonará. Lembrem-se do que Ele nos prometeu. Mas, mesmo enquanto falava, sua dúvida se infiltrava em sua mente. O que ele faria se a própria traição que havia marcado suas vidas agora se revezasse, voltando para atormentá-los? A poeira no chão começou a se agitar, dançando com o vento em uma dança tortuosa. Do meio das sombras emergiram formas nebulosas, contornos conhecidos para os filhos de Israel. As lembranças de seus erros, de suas traições mútuas e da venda de seu irmão José atacaram-os como flechas. Judá sentiu um peso avassalador em seu peito. Então, somos apenas sombras de nossas falhas, murmurou Rúben, a voz dele trêmula, as palavras ressoando com desespero. Quem somos nós para sermos usados pelo Senhor? Como podemos nos afirmar como instrumentos da sua paz? Nesse momento de instabilidade, a presença de Deus parecendo distanciar-se, um sussurro suave o envolveu. Judá lembrou-se da sua disposição anterior, do desejo de transformação e do chamado à justiça. Nós somos a semente da promessa, falou ele, tentando fortalecer sua fala. Fomos escolhidos não por causa de nossos méritos, mas pela graça que nunca se cansa. As sombras se aprofundavam, revelando figuras distantes, e Judá, em sua determinação, ergueu-se. Os irmãos, impressionados com seu fervor, começaram a se reunir ao seu redor, as mãos entrelaçadas como se formassem um só corpo. Ali, em um círculo de fé, eles ergueram suas vozes, clamando pela proteção divina e pela coragem necessária para enfrentar o que estava por vir. Senhor, eles imploraram em uníssono, fortalece-nos, pois não sabemos o que adiante está. Revela a tua vontade para que possamos caminhar em teus caminhos. E então, por um momento, um silêncio sagrado envolveu o acampamento. Foi neste silêncio que Judá teve uma visão. Os rostos de cada irmão se iluminaram com um brilho celestial, e o Senhor falou diretamente ao seu coração, dizendo, a traição que vocês temem é um lembrete de que o caminho da redenção é frequentemente pavimentado por desafios. Mas em cada sombra, há uma oportunidade para a luz a brilhar. Judá, agora em uma nova disposição de espírito, virou-se para seus irmãos. O nosso Deus é grande. Ele não vê nossas falhas como obstáculos, mas sim como tijolos que podem ser usados para edificar seu reino. Assim como os grãos de trigo são moídos para fazer pão, nós também seremos aperfeiçoados através das provas. Com a coragem renovada, Judá começou a cantar, e seus irmãos, inspirados pelo fervor de sua voz, juntaram-se a ele, formando um poderoso coral. O cântico dissipou as trevas ao seu redor, e a luz começou a brilhar através das nuvens. Essa luz, que não era apenas natural, mas espiritual, começou a penetrar nas profundezas do acampamento, aquecendo os corações temerosos.
Mas no auge dessa manifestação divina, Judá sentiu uma intensa dor em seu coração, como se uma batalha interna estivesse prestes a eclodir. Ele se lembrava de seus próprios atos, do seu próprio papel na traição a José, e agora uma nova traição ameaçava surgir dentro dele mesmo. Ele se virou para o horizonte, onde a escuridão ainda espreitava, e fez um voto a si mesmo. Se o Senhor for comigo, não permitirei que o medo ou a traição voltem a governar minha vida. Eu escolherei o caminho da fidelidade e da obediência. Toda a família ficou em silêncio, e nessa quietude espiritual algo se fez claro: o temor que os afligia não tinha poder sobre eles se fossem firmes na fé. O Senhor não apenas os havia chamado para a redenção, mas os equipara para enfrentar qualquer adversidade que surgisse no caminho. Mas mesmo enquanto esta nova esperança nascia, Judá sentiu uma perturbação de que algo mais sombrio ainda estava prestes a ser revelado. A batalha entre a luz e a escuridão estava longe de terminar. Qual seria o teste final que definiria se de fato eles seriam um povo de aliança, ou se sucumbiriam ao desespero? A expectativa pairava no ar enquanto Judá olhava para seus irmãos, a confiança começando a se enraizar entre eles. Estamos juntos nesta jornada, afirmou com firmeza. E juntos enfrentaremos tudo o que vem. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. E assim, a jornada de transformação começava, ainda marcada pela incerteza, mas imbuída de nova esperança em crer no que Deus estava por revelar. O plano soberano de Deus estava sendo desenrolado como um pergaminho, e Judá não poderia deixar de se perguntar quais seriam as próximas revelações que mudariam o curso de suas vidas e de toda a humanidade. Enquanto a luz divina começava a dissipar as sombras, uma visão extraordinária se materializou diante dos olhos de Judá. Ele viu uma estrada se formando, brilhante e larga, com árvores à sua margem, que pareciam florescer sob a bênção do Altíssimo. Caminhos pareciam se entrelaçar, e entre eles, uma figura majestosa emergia, acompanhada por um fulgor radiante que ofuscava a escuridão à sua volta. Judá sentiu seu coração acelerar. Quem é aquele? Indagou em voz baixa, mais para si mesmo do que para seus irmãos. O desejo de se aproximar daquela luz se mesclava com um temor reverente, como se o próprio Senhor estivesse prestes a revelar um aspecto de seu plano que até então permanecia oculto. Judá! Uma voz grave de grande autoridade ressoou no silêncio. Não era um sussurro, mas um chamado que parecia vibrar nos próprios fundamentos da terra sob seus pés. Ele ergueu os olhos e viu que a figura se aproximava, e mal podia conter a inquietação em seu íntimo. Os irmãos, ainda reunidos em um círculo de oração, começaram a sentir a presença de algo sobrenatural ao seu redor. O testemunho de suas falhas não será seu destino, mas um testemunho de redenção, proclamou a luz. Como se cada palavra fosse um tijolo, uma estrutura de esperança e paz levantava-se diante deles. Do meio da traição, renascerá a confiança. Por meio do arrependimento, a promulgação da aliança será lembrada. Os irmãos começaram a se olhar, confusos mas intrigados com a intensidade da palavra. Rubem foi o primeiro a falar: que estamos a ouvir? O que isso significa para nós? Será que o Senhor fala sobre nossas divulgações ocultas e nossos erros? Judá sentiu-se compelido a entrar em ação. Sim, não podemos ignorar o que fomos, mas também não podemos ser definidos por isso. O Senhor tem um propósito que vai além de nossas fraquezas. Vamos nos entregar completamente a este plano. À medida que falava, a figura se aproximou, revelando-se como um mensageiro celeste, resplandecente em poder e graça. Foi em seu meio que ficou selada uma aliança incalável, e através de um ato de desespero, um novo começo se formará. Judá, você é chamado para liderar essa jornada. A incredulidade e a emoção se entrelaçaram no coração de Judá. Eu? Como posso eu, que sou responsável pela dor de nosso irmão, José? Como será possível que eu, que trouxe ruína, seja agora chamado ao propósito? Suas palavras foram tingidas de um desejo profundo por redenção. O mensageiro sorriu, e seu brilho parecia aquecer o ar ao redor. Por que Deus não vê como o homem vê? Ele julga o coração e prepara aqueles que sua graça alcança. Você não será apenas um exortador da fé, mas um portador de um legado que será reverberado por gerações. Através de sua linhagem, o Salvador será enviado para redimir o mundo.
A respiração de Judá estancou. As palavras reverberavam em seu ser, atingindo lugares de arrependimento e esperança que ele temia ter irreversivelmente perdido. O Senhor me usará para tal? Através de mim, ele trará esperança. Sim, respondeu o mensageiro com firmeza. Mas para que isso aconteça, você deve enfrentar a traição que ainda habita em seu coração. Olhe para o passado, mas não o deixe governar o seu futuro. Somente assim você se tornará um instrumento de paz e não um eco de desespero. Uma nova determinação se formou dentro de Judá. Ele olhou para seus irmãos, agora com os olhos iluminados pela esperança e pela recém-descoberta corajosa. Não somos mais apenas um povo marcado por nossas falhas. Somos a linhagem escolhida, e juntos caminharemos na luz. Cada um de nós, embora quebrado, pode ser usado pelo Altíssimo. No entanto, enquanto a esperança florescia entre os irmãos, uma sombra se erguia ao longe, nas margens do horizonte. Fissuras de temor começaram a traçar-se nas faces de todos eles, pois uma nova ansiedade pulsava através da terra. O que mais aguardava por eles? Que traições não reveladas poderiam se voltar contra eles? E assim, enquanto Judá clamava em seu coração, a tumultuada revelação ficava clara, a luz do plano de Deus se intensificava, mas a batalha entre a redenção e a traição ainda estava longe de chegar ao fim. O que mais o Senhor revelaria e que escolha precisava ser feita para assegurar que o propósito divino transcenderia a humanidade e suas falhas? A expectativa pesava no ar, e a coragem firmava-se dentro deles, mesmo quando os ecos de suas escolhas ecoavam nas sombras. O plano soberano de Deus estava muito além do que podiam imaginar, prestes a ser desvelado a uma geracional assim como ao próprio Judá. Em meio a fronteiras emocionais e desafios, a verdadeira jornada de transformação estava apenas começando. Judá, agora irradiando uma confiança renovada, sentiu que a grandeza de Deus estava em ação em sua vida e na de seus irmãos. O mensageiro celestial se afastou para que eles pudessem partilhar da revelação que lhe fora concedida, e a atmosfera estava saturada com uma expectativa palpável. Cada um deles sabia que as palavras proferidas eram mais do que meras promessas, eram a própria essência do plano divino se desenrolando. Precisamos nos preparar para a jornada que está diante de nós, disse Judá, dirigindo-se aos seus irmãos com um fervor que emanava do seu coração transformado. O caminho da redenção não é apenas sobre nós, mas sobre aquilo que o Senhor está prestes a realizar por meio de nossa linhagem. Ele não só nos chamou para a restauração em nosso relacionamento, mas para um propósito grandioso que transcende nossas fraquezas. Os olhos de seus irmãos brilhavam com um misto de esperança e temor. Eles sabiam que o impacto de suas escolhas ressoaria nas gerações futuras, e isso impelia a todos a refletirem sobre a magnitude da missão que agora se apresentava. Mas o que precisamos fazer? Questionou Simeão, um temor palpável em sua voz. Estamos prontos para enfrentar aquilo que as sombras nos reservam? Judá respirou fundo e olhou para o horizonte, onde as nuvens ainda brilhavam com um tom dourado, como se o próprio céu estivesse se preparando para uma revelação. Devemos buscar ao Senhor em oração e nos unir em espírito, prontos para enfrentar os desafios que estão por vir e para testemunhar a transformação que Ele nos prometeu. Assim, à medida que o sol começava a se pôr, formando sombras longas e dramáticas sobre a terra, eles se reuniram novamente em um círculo, elevando suas vozes em uníssono, clamando a Deus pela sabedoria e coragem necessárias para os dias que se apresentavam. Prontamente, uma resposta ecoou, não apenas em suas vozes, mas em seus corações. Conforme se dirigiam para sua casa, um sentimento de unidade firme tomou conta deles. Judá refletia sobre como cada passo adequado poderia significar não apenas a transformação de suas próprias vidas, mas uma reviravolta para toda a nação de Israel. Ao chegarem à tenda de Jacó, a expectativa estava inegavelmente em alta. O que diriam a ele? Como explicariam todos os eventos que estavam prestes a ocorrer? Nosso pai, começou Judá, ao entrar na tenda, a voz firme e carregada de emoção, temos algo crucial para compartilhar. Jacó, com um olhar atento, percebeu a gravidade do momento. Fale, filho, sua voz tremia com expectativa. José, o seu filho, está vivo. Ele é o governador do Egito e nos perdoou. Veio nos salvar da fome que assola a terra,
e agora um novo futuro diante de nós, anunciou Judá com fervor, cada palavra tingida por uma mistura de temor e esperança. A reação de Jacó foi imediata, ele paralisou, em choque, mal conseguindo compreender a grandiosidade do que acabará de ouvir. Meu José vive. Jacó murmurou, as palavras se transformando em uma súplica, um clamor que unia dor e esperança. A visão de seu filho perdido agora renascia em seu coração, uma flor rara brotando das cinzas da perda. Sim, pai, disse Judá, com lágrimas nos olhos. Deus usou o que parecia ser uma sombra de morte para trazer vida. Ele tem um propósito, e agora somos chamados a reunir nossa família em unidade. Mas enquanto todos experimentavam o alívio e a alegria daquele reencontro, uma sensação de urgência e inquietação se formava no peito de Judá. Ele sabia que a verdadeira jornada de restauração e redenção não seria simples, e que desafios ainda estavam por vir. Contudo, devemos nos preparar, pois a travessia não é apenas uma jornada física, mas uma espiritual. O que Deus está chamando a ser feito exigirá nossa total entrega e verdadeira fé. Os olhos dos irmãos se cruzaram, agora cheios de determinação. A compreensão da soberania de Deus em suas vidas estava lentamente se enraizando em seus corações. Eles sabiam que teriam que lidar com as sombras do passado, e que a sabedoria e a união seriam os alicerces sobre os quais construiriam um futuro bom. Naquela noite, quando as estrelas começaram a brilhar no vasto céu, Judá e seus irmãos se apoiaram nos braços um do outro e fizeram um pacto. Estariam juntos na busca de um futuro onde a redenção existiria na família de Israel. Um futuro que não seria definido pelas sombras de traições passadas, mas pela luz da graça divina. Assim, consciente de que ainda havia mais por vir em sua história, Judá se perguntou, que novos desafios e que novas bênçãos ainda estão esperando a revelação de Deus. Enquanto a noite se desenrolava, uma verdade profunda se firmava em seus corações, mesmo em meio a cicatrizes e medos, a bondade de Deus se comprometeria a brilhar através deles. Eles estavam prestes a entender que havia um plano tão magnífico e misterioso que cada tensão, cada teste, acabaria servindo a um propósito soberano. E assim, com o coração pulsando com esperança, a intriga do que Deus ainda faria em suas vidas permanecia na mente de Judá, como um convite para descobrir o futuro. Como Deus manifestaria sua redenção em meio a impactos diretos de suas ações? A expectativa estava viva, e a jornada apenas começava.